dicas de pronúncia. Agora sim, vamos ver várias frases para que fique bem claro o que é um heterotônico. Palavras que têm diferentes sílabas tônicas. Se você não entendeu, agora você vai entender, porque vamos ver várias frases. Eu gosto muito de ensinar tudo num contexto. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente usa frases, né? Por isso que é muito importante a gente estudar as palavras num contexto, não palavras soltas. Sabe, o típico livro que tem do lado as palavras em português e do outro lado em espanhol, ou espanhol-português? Pois é, daí fica difícil para teu cérebro ligar os pontos, ok? Por isso que a gente vai ver agora somente frases, para que você se concentre nas palavras num contexto, perfeito? Como é que eu falo, gente? Tenho fobia às aranhas. Ai, eu tenho fobia mesmo. Como é que eu falo isso em espanhol? E você tem fobia? Repete em voz alta. Tengo fobia a las arañas. Muito bem. Então, em português é fobia. Em espanhol, fobia. Perfeito? Claramente tem diferente sílaba tônica, né? Aqui a gente carrega a voz em fobia, em espanhol, e em português seria fobia. Então, repete. Tengo fobia a las arañas. A pronúncia dessa letra, que em espanhol a gente chama de N, é como o NH, sim, do português. Então, seria arañas. Tengo fobia a las arañas. Ou yo tengo fobia a las arañas. Você acha que eu sou imbecil? Como seria isso em espanhol? Essa palavra imbecil, sim? Em espanhol também existe, mas é um heterotônico, ou seja, a gente não fala imbecil, a gente fala imbécil. Se você viu, a sílaba tônica é diferente. Imbécil, imbecil. Então, essa palavra pode significar simplesmente alguém tolo ou também pode ser usada tipo para xingar alguém, né? Então, depende como a pessoa fala, mas geralmente não é algo muito bom, né, gente? Mas você acha que eu sou imbecil? Piensas que sou imbécil? Repete. Piensas que sou imbécil? É assim como a gente falaria, né, em espanhol. Agora, tem um outro jeito de falar, porque aqui seria piensas, ou seja, tu piensas. Usando vos. Vos significa você também. Só que é usado só em alguns países, como por exemplo na Argentina, sim, em Buenos Aires, por exemplo, sim, no Uruguai. Vos, como seria? Vos, o verbo pensar depois seria, deixa ver. Piensas que sou imbécil? Tu piensas que sou imbécil? Ou vos pensás que sou imbécil? Então, vamos falar. Piensas que sou imbécil? Ou pensás que sou imbécil? Isso significa você acha que eu sou imbecil? Então, presta atenção. Essa palavra é um heterotônico. Por quê? Porque tem diferente sílaba tônica. A gente fala em português imbecil, mas em espanhol a gente fala imbécil. Perfeito? O L lembra, nesse caso, né, com a língua para cima. Imbécil. Sil. Ok? Bora lá. Seguinte. Para mim, meu pai sempre foi meu herói. Verdade. Para mim, meu pai sempre foi meu herói. Como é que eu falo isso em espanhol? Escreve aí nos comentários. Seria: para mim,
mi padre siempre fue mi héroe. Para mí, mi padre siempre fue mi héroe. Repete. O que significa isso? Para mim, meu pai sempre foi meu herói. Presta atenção. Héroe em espanhol e em português, herói. Sim? Não esqueça disso. Para você, seu pai também sempre foi um herói? Para mim foi, pelo menos, né? Na verdade, ele é até hoje, né? Mas essa frase, né? Fala foi. Então, para mim, mi padre sempre foi mi héroe. Eu posso falar mi padre ou também eu posso falar papá. Muita atenção na hora de falar essa palavra, tá? Por quê? Porque tem muitos brasileiros que falam papa. Carregam a voz aqui, papa. E papa significa batata em espanhol. Ou pode significar, sei lá, talvez você está falando do Papa Juan Pablo II, ok? Por exemplo. Então, não, você tem que falar papá. Se você quer falar pai, ok? Para mim, mi padre siempre fue mi héroe. Ou, para mim, mi papá sempre foi mi héroe. Isso significa, para mim, meu pai sempre foi meu herói.